parece que o som já está saindo, né? Então, bem-vindo a todos aqui. Depois desse momento de agonia aqui, tudo isso é muito novo para nós e, enfim, vamos fazer o melhor possível para transmitir o máximo de informação possível. Pedir a todos aí que desliguem o som do seu microfone durante o treinamento aqui. Pode falar lá. E pode desligar o vídeo também. Desligue o som e o vídeo para que vocês possam somente acompanhar a gente. Nosso tempo hoje vai ficar um pouco reduzido. Nós vamos trabalhar bastante, passando bastante conteúdo e vamos pensar em abrir, logo após o almoço, um tempo que a gente não tinha programado para perguntas, quem tiver perguntas, para a gente responder hoje ainda. Tá bom? Podemos começar? Liberados aqui? Bem-vindos ao nosso treinamento técnico de pintura artística. Sou o Danilo. Tudo bem? Bom dia a todos. Fala que você é o William, cara. Eu sou o William. Fala. Meu nome é Danilo, sou técnico da Durez da linha PC, Protection Coaching, há 10 anos aí. Tá bom, eu sou o William da Durez, tá? Dei gareja de ter essa comigo. Tá tudo bem. Vamos lá. Vou fazer o slide para mim. Bom, alguns agradecimentos que eu não posso deixar de fazê-los aqui. Quando a gente teve essa ideia de fazer um treinamento que a gente faz para todos os nossos clientes, fazer um treinamento aberto, a ideia foi contactar pessoas que a gente não tem contato e pelos nossos canais de comunicação, seja os grupos de pintura, a gente ficou sabendo de muita informação de gente que não estava no seu melhor momento. Muitos dos nossos clientes dispensaram uma quantidade muito grande de pintores aí, a gente teve essas informações de gente. E o primeiro que morre nessa situação é a esperança da pessoa, né? Tirar ela da zona de conforto, mexe com a esperança dela. E esse foi o principal intuito, né? Transmitir uma mensagem positiva. E aí a gente criou aquela história do afiar o machado, né? E em tempos muito difíceis, assim, né? Eu contei uma parábola do lenhador. E num tempo de muita chuva e tempestade, numa fila de lenhadores, alguns teimavam em continuar trabalhando, mas a lama nos pés e a umidade da madeira não permitia que o trabalho fosse produtivo. E alguns outros ficaram em casa e só se lamentando do que não podiam fazer. Outros em casa também ficaram afiando os seus machados. Quando esse tempo passou e o sol voltou a brilhar, quem estava com o machado mais afiado podia aproveitar o melhor desse tempo que ele ficou amolando o machado, afiando o machado, e aí conseguiu produzir bastante. Esse é o intuito, né? Trazer todo mundo para junto com a gente afiar o machado. É o que nós estamos tentando fazer, é uma luta. O intuito da nossa empresa sempre foi trazer as pessoas aqui para o treinamento com a gente, e nesse momento não é mais possível. A gente está aqui trabalhando, todo mundo aqui fora com máscara, com muita restrição. Eu e o Danilo estamos se arriscando um pouco aqui, mas é um bem maior. Bom, quando eu tive essa ideia, a primeira pessoa que eu falei foi com o Fragado, uma pessoa que eu sempre para cá é muito próximo e comunga de muitas ideias. E, vai para cima e tal. Então, agradecer a ele o apoio, ao Maximoto pelo apoio, pela divulgação, tudo isso. Mariano, meu físico instrutor, o cara que me ajuda a pensar muitas coisas. Adalberto, meu peixe, irmãozão. Ricardo Acácio, da RC, que vão ajudar a divulgar também. Vários fabricantes de tinta, todos os fabricantes nos apoiaram, sempre tem
ajudado a divulgar o nosso trabalho em vários clientes aí, né? Sim. E não podemos deixar de agradecer a todos. Internacional, a Jotun. Sherry Williams, Jotun. Jotun, Berg, Renner, tantos outros que sempre nos apoiaram aí, muitos deles divulgaram. Ao Thomas, CTQFF tem um apoio total para a gente, vai ajudar a gente, além de ajudar a divulgar isso daí, vai passar a divulgar também nossos vídeos, outras ideias que a gente tem aí. O Thomas é uma pessoa que tem uma visão muito grande acerca de muita coisa e tem dado um apoio fenomenal nisso daí também. Então, muito obrigado. E principalmente Retano. Gente, até no lema da empresa, pessoas que fazem a diferença, realmente fazem a diferença. Quem não conhece a empresa, ou tiver a oportunidade, acha uma maneira de vai conhecê-la. O pessoal dessa empresa é inovador no relacionamento com as pessoas. Eles são nossos clientes, acho que há uns 18 anos, mais ou menos. E quando a gente levou essa ideia desse treinamento para eles, e falando da nossa ideia, como eles já compraram o nosso treinamento, passaram para os seus funcionários várias vezes e tal, e a gente explicou a ideia e um pouco da nossa dificuldade era os custos relacionados a coisas que a gente não tinha aqui. Nós tivemos que montar praticamente um estúdio aqui. Microfone, câmera, muitas coisas, inclusive plataforma, que é o que a gente teve esse desafio hoje aqui. A gente trocou a plataforma, não sabia que era a nova plataforma, que estava com um iPad, um negócio para gerenciar, e não conseguimos fazer rodar uma plataforma maior. Mas, enfim, desafios vencidos, o apoio da Retano é fundamental nesse momento para a gente aí, que nós também estamos trabalhando com muita restrição, o faturamento da empresa não está no melhor momento, e fazer esses investimentos todos, com a parceria deles ficou muito mais fácil. Então, muito obrigado. E nosso muito obrigado, pessoal da Retano, Simonelli, Nilcinho, Alberto, também agora. Obrigado. Pessoal, vamos lá. O objetivo hoje: apresentar a tecnologia Arles e as suas vantagens, além de capacitá-los no preparo, operação, manutenção de equipamento Arles pneumático. Eu e Danilo vamos passar o melhor da nossa experiência para vocês hoje. Espero que seja um dia muito produtivo. Vocês tirem algum benefício de todo o conhecimento que a gente acumulou e vai tentar passar para vocês. Saiam com os seus machados afiados. Boa. A AWS, no seu tempo de história, sempre foi uma empresa que buscou novas tecnologias, buscou novos conhecimentos, e sempre foi uma empresa que trabalhou muito para passar isso adiante, fazer com que as pessoas aproveitem o melhor do nosso conhecimento e dos equipamentos e das ferramentas que a gente disponibiliza no mercado. Então, para a gente tem sido muito difícil ter toda essa restrição de receber gente ali. Essa nova ferramenta também nos dá um alento de continuar a seguir esses ideais aí que a gente tem no DNA da empresa, tá bom? Vamos lá. Então, nós tínhamos um cronograma pré-estabelecido das 8h30 a meio-dia hoje. Estamos um pouco atrasados, começamos 10h30, mas nós vamos tentar levar até o meio-dia. O que a gente vai suprimir hoje aqui são os tempos de pergunta. Essas perguntas, nós vamos abrir um chat à tarde, talvez 1h30, um horário legal, para quem tiver perguntas. E essas perguntas e respostas que nós vamos estar fazendo aqui da 1h30 às 2h30, essas perguntas e respostas a gente vai gravar e vai disponibilizá-las no YouTube para quem não tiver a pergunta a fazer, não puder participar, mas vai poder, talvez, aprender um pouco mais com esse material que vai estar disponível lá. Amanhã, de normal, vamos seguir nosso horário das 8h30 ao meio-dia 30. Tudo para mim. Bom,
Vamos falar um pouco de composição das tintas, né? Como a composição das tintas é desafiador na pintura industrial. Por que pintar? A gente pinta para decoração, para impermeabilização, para proteção, para luminosidade, para uma infinidade de outras coisas se pinta. Existem vários tipos de tinta, cada um para diferentes segmentos de mercado, né? Na construção civil você tem as tintas à base d'água, látex, selador, massa, esmaltes, texturas, muito embora bastante produtos à base de solvente, entrando com muita força na parte de movelaria, cortes, batentes, estruturas metálicas cada vez mais sendo usadas, e também uma infinidade muito grande de produtos. E para a área de estrutura metálica, de proteção anticorrosiva, a gente entra com os primers anticorrosivos, com diversas formulações, diversas finalidades, né? Intermediários para dar corpo, acabamentos para resistir a sol, para resistir a ácidos, ambientes alcalinos e uma variedade de outras coisas. Além de todas as aplicações especiais, os elastoméricos, intumescentes, as massas epóxi, a ureia, e por aí vai. As tintas, basicamente, são compostas de 4 linhas de produtos. Não pode dizer que são exatamente o mesmo produto, que são linhas, né? Ou solventes, né? É o que ajuda a melhorar o fluxo e a aplicação, né? Alguns solventes têm características especiais para melhorar o lastramento, fluidez, e, enfim, são vários os tipos de solventes utilizados. As resinas, que são o produto ou componente mais importante numa tinta, né? Ela é tão importante que, na maioria das vezes, é ela que dá o nome ao produto, né? Uma tinta epóxi, uma tinta poliuretano, uma tinta esmalte. Ela é um veículo, né? Tudo isso. Depois disso, nós vamos ter pigmentos e aditivos, né? Os aditivos, eu vou falar primeiro, vou deixar o pigmento por último. O que são esses aditivos? São agentes que conferem uma porção muito pequena, que eles podem variar de 0,1 a talvez 1% do volume total de aditivo, ou até menos, em alguns casos, né? Eles dão características extras a um produto epóxi, a um produto poliuretano ou um produto alquímico, né? Eles evitam a formação de bolha, de nata, funcionam como espessante, como dispersante, evita a sedimentação, alguns fixotropia, várias coisas são feitas por aditivos, com uma porção muito pequena, mas são muito importantes para a performance desejada numa tinta, né? E aí a gente tem os pigmentos. O pigmento, ele pode ser branco, preto, colorido e quando ele é utilizado para dar cor, mas aí tem outros pigmentos que funcionam como barreira, como proteção anticorrosiva propriamente dita, né? Os pigmentos metálicos. Pigmentos lamelares, justamente para melhorar a impermeabilidade do produto. E aí eu tenho os inertes. O que são pigmentos inertes, ou comumente chamado no meio de tinta, o que são as cargas? Alguns casos, as cargas têm alguma função. Por exemplo, em tinta de piso, você usa cargas, pode ser vidro, pode ser quartzo, pode ser óxido de alumínio, e elas funcionam como um melhorador de resistência à abrasão. Em outros casos, você usa alguns outros materiais inertes, ou seja, por que inertes? Porque eles não vão conferir, como os aditivos, uma mudança muito drástica de reologia dos materiais. Eles não vão ter uma ação química ou física além de
servir como um melhorador de custo. Às vezes, né, você tem uma resina muito forte, os óleos por volume alto, isso é caro. E você tem plasticidade, permeabilidade e elasticidade exagerada. Então, você consegue utilizar cargas inertes para melhorar a relação custo do produto. Né? Essas cargas podem ser de diferentes tamanhos. Aí que eu pedi para vocês pegarem lá, dá para fechar aqui mesmo? Aí que eu pedi para vocês pegarem lá, o amido de milho, o trigo e o fubá. Dá para eu colocar aqui essa... Deixa eu fazer a essa. Isso. Ele melhora para mim trabalhar. Tá bom. Se eu pudesse ver ela tela cheia aqui, para melhor para mim trabalhar. Bom, então nós vamos pegar aqui o amido de milho. Se você tiver a oportunidade de pôr um pouquinho na mão e friccionar ele um pouco, você vai perceber que ele tem um nível de, vamos dizer assim, de fineza, né? Na verdade é moagem. Que ele estaria muito propício para a formulação de tintas. Né? Porque ele está numa moagem acima de 400 mesh, ou seja, é muito fininho. Isso é o ideal para uma tinta, tá? Aí, você pode pegar uma farinha de trigo, fazer a mesma experiência. Você vai notar que, embora ela tenha uma aparência muito parecida e seja bem fina também, você já vai notar alguns grãos. E dependendo do tipo de produto que você estiver trabalhando, formulando, esses grãos podem ser prejudiciais. Eu vou explicar por quê logo. E aí eu tenho o fubá. Vocês vão poder ver que, um pouco diferente da farinha de trigo, ele tem os grãos ainda maiores. E se você olhar bem a composição dele, você vai ver que ele quase não tem grãos menores, são só maiores. Né? Por que é importante a gente saber isso? Pode voltar a câmera para mim aqui? Tá bom, por que é importante a gente saber isso? Titânio, quartzo. Titânio é um corante branco, né? Ele tem uma fineza muito parecida com a da maisena, né? Não é, pode falar maisena, não é? Amido de milho. É muito parecido com o amido de milho, ou mais fino ainda, porque a função dele é da cor, ou impedir que a luz passe sobre ele, né? Refletir cor. Quartzo, dolomita e outros materiais têm muito baixa absorção de resina, por isso são muito usados como carga ou como um ajuste de custo em tintas. Só que quando você tem materiais numa moagem muito diferente da moagem de amido de milho, o que acontece? Esses grãos, se você estiver trabalhando com um produto de bastante espessura, ele não vai ter grande ação
no equipamento, porque você vai estar trabalhando com um leque livre muito grande e tal. Mas se você trabalhar com um produto que vai trabalhar com espessura mais baixa, você já vai ter dificuldades com bico, porque vocês vão ver logo à frente que para cada bico eu tenho uma malha diferente. E outro sim é que essas cargas, que são as cargas mais utilizadas, seja de vidro, quartzo, colorita e outros, na maioria delas, elas são materiais que têm uma dureza muito grande. E trabalhando sob pressão, a velocidade faz com que eles se tornem abrasivos, muito nocivos ao sistema. Vocês vão conhecer, depois o Danilo vai falar um pouco como funcionam as bombas. Vocês vão notar que existe muito atrito dentro da bomba, e principalmente no bico, né? Então, quando você recebe um material, isso é uma coisa para se observar. O ideal para um produto, para ser trabalhado com arless, independente da camada, da espessura que ele for ligar, o ideal é acima de mesh 325. O que acontece? Muitas vezes a gente tem pego aí alguns produtos que a formulação está correta, mas o controle de qualidade deixa a desejar, talvez até da matéria-prima, não da tinta. E aí você acaba tendo grãos num produto que estão fora dessa especificação, acima de mesh 325. Em alguns casos, em massas especiais, em produtos especiais, isso não se aplica, né? Por quê? Porque você usa escama de vidro e outros materiais que muitas vezes você tem que tirar, você tem que filtrar ainda mais, mas a pessoa que vai estar aplicando vai saber que está aplicando um produto com essas características, né? Então é importante conhecer um pouco disso aqui. Vamos lá. Muda o slide para mim ajudar. Então, fala um pouco de sólidos por volume. Eu não vou chover muito aqui no molhado, tendo em vista que a maioria de vocês deve entender um pouco de sólidos por volume. Os sólidos por volume é aquela parte da tinta que, quando você aplicar, ela realmente vai endurecer e vai ficar na peça. E a outra parte vai volatizar. O que vai volatizar daquela lista de materiais que a gente colocou? Os solventes todos, salvo alguma exceção de alguma formulação, com algum solvente especial que eu desconheço. E alguns aditivos também vão volatizar. O que vai sobrar são as cargas e a resina, e alguns aditivos. Uma parte disso vai se perder. Controlar a camada úmida no processo de pintura é muito importante por isso. Você, como nos outros processos de pintura todos, se você não controlar a camada úmida, o seu filme seco vai ter essa variação de acordo com os sólidos por volume. A gente colocou, a gente usa isso nos nossos treinamentos, uma lista básica, né? Para uma ideia, para uma noção de sólidos por volume, né? Esmalte tem sólidos por volume em torno de 30, 35, alguns PVA, alguns acrílico, em torno de 40, 50, alguns poliuretanos até com mais, mas em média 60% de sólido. Os epóxi hoje se trabalha sempre na casa dos 80 para cima, raramente algum produto está se formulando mais baixo, a não ser que tenha alguma função específica, como um carne de aderência, um selador, alguma coisa desse tipo. E a maioria dos produtos hoje estão sendo formulados sem solvente ou sem sensórios, mas isso é um pouco controverso, né? Mas tem produtos sem solvente, mas a maioria deles tem uma quantidade muito baixa, mas tem solvente. E algumas massas especiais que essas sim são sem solvente algum. Fora o produto que você compra com uma quantidade de sólidos por volume, e que para melhorar as funções de fluidez e de aplicação, você precisa diluir. Então, é importante saber fazer essa conta, né?
A minha sugestão são cursos de pintura que vários fabricantes de tinta têm feito e falam muito mais a fundo a respeito dos produtos e cálculo de sólidos por volume e tudo isso. Hoje a internet é um facilitador para a gente buscar conhecimento, né? Então é muito importante entender um pouco melhor isso aí. Nosso objetivo aqui não é explicar detalhes de sólidos por volume, esse tipo de coisa. Nosso objetivo é focar no entendimento do sistema Arles. Então nós não vamos detalhar isso, mas isso não é difícil de se buscar esse conhecimento nos cursos de pintura e até mesmo na internet, entender um pouco o que é sólidos por volume de uma tinta, né? Slide, por favor. Bom, aí nós vamos falar das características que realmente têm uma interferência muito grande para o sistema de pintura mecanizado, né? Principalmente em Arles, né? Então, passando na parte física da tinta, vamos esquecer um pouco da formulação, de tudo isso, e vamos entender a tinta na parte física dela, né? O que tem dentro da lata, daquela mistura, entender o que é esse fluido chamado tinta, né? Tintas são fluidos líquidos, porque fluidos podem ser gasosos e líquidos. Nós vamos aqui trabalhando com tinta. Tinta é um fluido líquido. Por que tinta é uma mistura em suspensão? Vocês viram lá que alguma porcentagem dos produtos que vai numa tinta, eles são sólidos, são, na sua maioria, pedra moída, ou seja, materiais muito sólidos que são friccionados e moídos até virar esse pó. Então, são sólidos que estão diluídos em líquidos e estão em suspensão. Tinta não é uma solução. O que seria uma solução? Por exemplo, o maior exemplo de solução que a gente pode dar é água e sal. Tinta não é uma solução. Tinta é uma mistura em suspensão. Você tem líquidos com viscosidades diferentes e sólidos em suspensão nesse líquido, que se ficar parado, pode receber a ação da gravidade e os sólidos sedimentares. Vocês vão ver lá embaixo quando estamos falando um pouco de sedimentação, mas vamos chegar lá. Mas isso significa que a tinta, você não pode separar ela para usar. Você tem que usar ela toda. Por isso que ela tem que estar bem homogeneizada, porque tem material em suspensão. Quando sedimenta um pouco, tem que agitar. Na maioria das tintas, são produtos newtonianos, ou seja, elas obedecem à lei de Newton. A lei da gravidade, a lei de qualquer movimento que você, qualquer força que você aplicar nesse fluido, ele vai ter uma reação imediata. E assim que você cessa a aplicação dessa força, a reação para também, né? Então, quando você bombeia devagar, a tinta caminha devagar dentro do equipamento. Se você bombeia com mais força, com mais velocidade, a tinta sai com mais força, com mais velocidade. Se você fecha o sistema e bombeia ela com uma determinada pressão, ela continua com aquela pressão. A hora que você abre o bico, ela caminha sozinha, a pressão continua empurrando ela. Isso é um fluido newtoniano. Existe outro. Quem tiver mais curiosidade a respeito, quiser entender melhor, minha sugestão é mecânica dos fluidos. Na internet tem muito material a respeito. O conhecimento não precisa necessariamente ser um curso de uma faculdade ou de uma entidade. Dá para ser via internet, porque os meios hoje estão muito rápidos, muito eficientes. Dá para se fazer bastante coisa com isso. Bom, agora eu vou pedir alguns minutinhos, nós vamos preparar a mesa aqui, nós vamos fazer alguns testes para explicar melhor essa parte de viscosidade, de tixotropia, de tensão, de sedimentação. Dá para pensar enquanto isso. O que é a viscosidade, né? É a resistência de um fluido em fluir, né? A tixotropia é a capacidade de um fluido em estado de gel de se liquefazer quando aplicamos uma força e retornar no estado de gel assim que cessem a aplicação dessa força. A tensão superficial
é um efeito que faz com que a camada superficial do líquido venha se comportar como uma membrana elástica e é causado pelas forças de coesão entre as moléculas. Esse negócio de força de coesão, tem até um videozinho na internet que eu até gostei de ver. O camarada pega uma moeda de 5 centavos, isso dá para fazer em casa, viu, gente? É bem legal. Pega uma moeda de 5 centavos e um conta-gota, uma xicrinha de água. Ele enche o conta-gota e vai colocando gotas sobre a moeda, né? É bem interessante ver. Ele consegue colocar 42 gotas de água sobre uma moedinha de 5 centavos. Quando você observa isso com uma lupa, você percebe que o volume de 42 gotas de água é maior do que a própria moeda. E ela forma como se fosse uma bolha sobre a moeda. Assim. Ali a gente consegue ver realmente o que é tensão superficial. Os líquidos, existe uma energia entre eles que sugam as moléculas para ficar uma de encontro com as outras. Com a força da gravidade, toda a pressão atmosférica que tem, a tendência desses líquidos é formar bolhas ou formar redondas. Não é muito fácil de se explicar isso. Busca na internet, mecânica dos fluidos, vocês vão ver muita coisa. Mas nós vamos mostrar algumas coisas aqui para vocês verem bem como se comporta viscosidade, tixotropia e tensão dos fluidos. E depois vocês conseguirem entender como isso vai funcionar dentro de um sistema Ardes. Para entender bem o sistema Ardes, isso aqui é uma coisa muito interessante e elucidativa. Então, vou pedir para colocar aqui embaixo na mesa. Vou pegar os papinhos aqui. Vamos lá, vamos conhecer primeiro. Aqui nós temos dois fluidos muito interessantes, muito parecidos entre si. Tá? Um produto que eu tenho aqui é uma massa, que ela tem uma viscosidade aparente muito alta, uma tixotropia muito alta. Veja que ela nem cai do palito, né? Agora eu vou tirar ela um pouquinho e vou focar nessa. Aqui eu tenho um material diferente que tem uma característica muito parecida, mas ele é um pouquinho menos viscoso, ou seja, se eu deixar ele aqui ele vai escorrer. Certo? E um pouquinho menos tixotrópico. Qual que é a grande diferença entre esses dois produtos? Eu vou voltar nesse aqui. Esse aqui tem uma viscosidade maior, uma tixotropia maior, mas eu consigo verificar nele uma grande diferença que faz toda a diferença na hora de pintar uma aplicação mecanizada. Vocês veem porque ele é bem viscoso, só que ele tem uma tensão muito baixa. Estou falando e tentando filmar para vocês verem que a tensão dele é muito baixa. Ô, William. Aí eu vou pegar um outro produto. Aquele ali era uma massa, tipo massa acrílica, e esse aqui é um produto à base d'água também, para proteção contra fogo, ou seja, um material incandescente. Ele tem as características de viscosidade e tixotropia menor do que o outro. Vocês verificam que é mais fácil eu esfregar ele sobre ele. Isso é legal de fazer, tá? Tiveram algumas tintas aí, tiverem nas empresas e testarem, vão poder ver isso. Qual é a grande diferença? É a tensão. Nossa,
William, mas para que serve essas diferenças todas? Eu vou pegar algum outro produto aqui e vou mostrar para vocês alguns produtos mais conhecidos de vocês aqui para verificar também essa diferença, né? Agora aqui eu estou pegando um 2680, né? E um 2912. 2912. Então, quando eu olho aqui a viscosidade, dá para perceber uma diferença entre eles, né? Mas não é uma diferença tão gritante assim. Só que, quando eu faço o mesmo teste neles, né? Deixa eu pegar aqui, ver se eu posso colocar os dois na mesma tela. Isso, acho que eu consigo. Então vocês vão ver que, olha, a tixotropia dos dois não é muito diferente. A viscosidade também não é tão diferente assim. A maior diferença que ocorre aqui é a tensão do material. Tá? Como isso vai interferir lá na minha pintura com Ardesta? Pode voltar a câmera para mim? Bom, o que a tensão interfere? A viscosidade, que é a dificuldade do produto fluir. Onde que ela entra no meu sistema? Ela dá dificuldade de bombeamento, né? O produto tem dificuldade de escorrer e também tem dificuldade de ser bombeado. E vocês vão ver, o Danilo vai explicar bem sobre isso aí. Como funciona o sistema Arleste? É uma bomba de pistão, né? Então ela vai bombear o produto, ele vai ter que passar por um circuito dentro da máquina e depois por uma mangueira comprida e muitas vezes bem comprida, e lá na frente ele vai ter uma pistola, umas pecinhas, tudo pequeno, vai passar por orifícios pequenos até ele chegar lá na ponta do bico. Então a viscosidade interfere aí, né? A tixotropia interfere nesse processo? Não interfere, porque a tixotropia é a capacidade do líquido ficar em condição estática. Ele fica muito parecido com uma gelatina, mas a hora que você aplica alguma força nele, um movimento nele, ele não causa essa resistência. Vocês viram aqui dois produtos, os dois primeiros, por exemplo, são produtos que têm uma facilidade de bombeamento muito grande, os dois. Porque eles têm viscosidade e tixotropia parecida. Porém, para esfrear um, para esfrear o outro, as diferenças de pressões são muito grandes. Por quê? Por causa da tensão superficial. A tensão faz com que eu tenha o bico lá, né? Quando eu faço o spray, eu vou trocar o hidrocor, porque eu acho que esse aqui é melhor, né? Deixa eu ver se não. Deixa eu ver. Não, então, né? Isso, esse aqui acho que vai ser melhor. Quando eu saio com as gotas aqui, ela sai com uma pressão que vem aqui. Quando ela passa no orifício do bico, a tendência, ou para eu conseguir o que a gente chama de atomização, eu preciso estar com gotinhas bem pequenininhas. Quando eu tenho uma tensão muito grande, eu forço o líquido a abrir nesse pedaço. E quanto mais a tensão, quanto maior a tensão do produto, mais dificuldade eu tenho em fazer ele quebrar o líquido em pequenas gotinhas. Isso é muito comum aos fabricantes que a gente tem feito trabalho, desenvolvido bastante equipamento para
a aplicação, às vezes eles chegam aqui com alguns produtos no balde. Nossa, William, esse aqui deve ser muito difícil para aplicar. A gente formulou lá, ajeitou isso aqui e tal. Deve ser muito difícil para aplicar. E aí, às vezes, a gente faz esse tipo de coisa e às vezes concorda e às vezes não, porque é notório que o produto tem uma viscosidade alta, tem uma tixotropia alta. Muitos deles, você vira o balde e nada sai do balde. Mas na hora de sprayar ele é fácil, porque a tensão dele é muito baixa. E ao contrário também ocorre, produtos que não têm uma viscosidade muito alta, não têm uma tixotropia muito alta, tampouco são indicados para espessuras de 2, 3 mil microns, produtos que às vezes são aplicados a 200, 300 microns, que é uma espessura baixa. Um exemplo que a gente pode dar bem claro disso é a massa corrida, né? E um epóxi. A massa corrida com uma viscosidade, uma tixotropia muito alta, porém a gente aplica elas em equipamentos de baixa pressão, equipamentos elétricos. Isso. E você pode elucidar bem isso comparando com um epóxi. Um epóxi 2912 ele tem uma tensão muito alta, então exige equipamentos de maior pressão para atomizar esse material. Então é bem claro isso, viscosidade, tensão e tixotropia, nesses dois, comparando esses dois materiais, são dois extremos. A viscosidade e a tensão são os dois fatores que precisam ser entendidos para trabalhar com arlés. Toda vez que você tiver um produto com mais tensão, você vai precisar de mais pressão para atomizar. Quando você tiver uma viscosidade muito alta, alguns ajustes vocês vão ver que vão ter que ser feitos para serem bombeados. Tá bom? Ficou claro isso aqui? Espero que sim. A gente vai voltar com isso daí. Bom, vamos entrar nos fundamentos do arnés. Aí acho que o Danilo poderia assumir agora um pouco ele. Vamos trocar de lugar. Para entender o que é uma pintura arlés. Bom, para entender o que é uma pintura arlés, vamos dar um exemplo aí. O que é um sistema arlés? Existem vários tipos de sistemas de pintura diferentes. Podemos citar aqui sistema convencional ou sistema art spray, né? É um modelo. Podemos citar o arlés, é um outro modelo de atomização. Arlés assistido. E dentre esses também tem os sistemas com pinturas eletrostáticas, que pode ser tanto convencional quanto arlés assistido. Para ficar bem claro, vamos começar para entender o que é um sistema convencional. Sistema convencional, eu tenho uma bomba, ela pode ser uma bomba de duplo diafragma, quer dizer que o que eu colocar de ar de entrada, ela é 1 para 1, ela vai transferir até a minha pistola. Então eu tenho uma entrada de tinta e uma entrada com ar, certo? Então o ar comprimido que tem a função de atomizar esse material. Então quanto mais ar eu coloco, mais eu quebro esse fluxo do fluido em pequenas gotas. Certo? Então, o sistema convencional é por ar comprimido a atomização desse material. Certo? Por um outro lado, temos o sistema arlés. O sistema arlés, independente do tipo de motor, eu posso ter motor elétrico, gasolina, pneumático, e eu tenho uma bomba hidráulica. Essa bomba hidráulica bombeia esse fluido sob alta pressão e ele passa por um orifício de um bico bem pequeno e atomiza esse material. Um exemplo que a gente pode dar é, imagine você com uma mangueira de água, normal, que é uma mangueira de água em jardim, você apertar a ponta da mangueira, aí você cria uma pressão, porque você restringiu o fluxo do fluido, criou uma pressão. E essa pressão faz com que a água enlegue e atomize a água, certo? Então,
O sistema airless não é um sistema que, vamos dizer, é bom para tudo como um sistema convencional. Existem vantagens em aplicar o sistema convencional e existem vantagens em se aplicar o sistema airless. Uma das vantagens que a gente pode ver, pode se anotar aplicando com o sistema airless, é a produtividade, certo? É um sistema que é muito produtivo. Se você comparar ele com rolo, trincha ou até o sistema air spray, a velocidade de aplicação é completamente superior. Então, clientes que aplicam grandes estruturas, chaparia, sempre tem opção por pintar com o sistema airless, certo? Uma outra vantagem desse sistema é a qualidade. Então, você nota que o filme ele fica sempre mais plano, né? Você consegue ter uma melhor distribuição da tinta em todo o tamanho do leque e a maior parte do volume que é sprayado, isso eles chamam de eficiência de transferência, atinge o alvo, certo? Então você tem melhor filme e menos névoa com o sistema airless. Bom, para quem trabalha com controle de espessura, é essencial trabalhar com o sistema airless, porque ele tem uma melhor deposição de camada. Então você consegue controlar mais seu filme. Então você consegue ter um filme mais uniforme. E uma outra vantagem que você tem em um sistema airless é que você pode trabalhar com uma ampla gama de tinta. Um exemplo que eu posso dar é uma bomba 70:1. Uma bomba 70:1 aplica hoje quase 85% dos materiais existentes no mercado, certo? Então, a versatilidade disso é enorme. E, como já tinha dito, o ar comprimido ele não fica no substrato. Então, você atomiza a tinta, uma grande parcela desse ar atinge o substrato e acaba voltando e carregando pequenas gotinhas. Então, você cria muita névoa, muito desperdício de tinta. Com o sistema airless, como é só tinta sendo bombeada sob alta pressão, você tem menos névoa no ambiente. Você tem até uma economia, um exemplo, você que trabalha com cabine de pintura, você tem até menos troca de filtro, papel plissado, porque esse sistema não gera muita névoa, certo? Uma forma de a gente conseguir ver a deposição de camada, uma camada mais uniforme, a gente pode usar aqui. A gente pintou um espelho, é um espelho comum, vidro, um vidro. A gente pintou esse vidro aqui, um rolo, né? Quando você vê pintado com rolo, você vê muito poro, né? Imagina a gente passando um holiday aqui. Na hora, né? Com o rolo você não precisaria dar muitas camadas. Eu só vou dar uma adendo aqui, tá? Aqui dá para ver um pouco da ação, da tensão no rolo também, porque o rolo ele passa depositando a camada e depois ele passa, digamos, rolando sobre a peça. O mesmo rolo que levou o material para a peça, ele acaba puxando, né? Isso tem, dependendo do produto, da formulação, a tensão colabora com isso também, para que o filme fique, no caso da aplicação com rolo, bem menos uniforme. Você pode ver a desuniformidade na hora que você passou a luz, porque você vê que tem pontos aqui, e você vê que passa mais luz, e você vê que tem pontos que não passa menos luz, porque a camada não está uniforme. Isso sempre vai acontecer. E o que a gente pode notar aqui, uma aplicação com o sistema airless, é que na mesma camada, né, a gente tem quase a mesma camada, você tem uma melhor cobertura. Você tentou fazer uma camada igual, mas com o rolo quase não é possível, que mesmo que a gente coloque 60 microns só de material aqui, no rolo eu acho que a gente não conseguiu. Então,
um pouco mais amplo para ter uma noção bacana de como é a deposição mecânica e como ocorre a deposição manual. Ela sempre vai ter essa característica. É um filme muito desuniforme, lugares com uma espessura bacana e outros lugares com uma depressãozinha. E aí, você falou, se a gente for aplicar o valor aí na imagem, Acho que não fica um ponto se aplicar. então, vamos lá. Bom, Próximo. você fala, continua. O próximo slide aí, a gente vai falar um pouco dos tipos do equipamento. Então, a gente tem aqui equipamento elétrico. Qual é a função do equipamento elétrico no mercado hoje? Esses equipamentos eles são utilizados mais na construção civil. Então, é para aplicação de selador e látex. Esse é o básico. Então, as máquinas menores, selador e látex. Então, temos a máquinas Arlés a gasolina. Essa máquina Arlés a gasolina também é voltada para o mercado de construção civil. Salvaguarda também tem clientes que usam muitos desses equipamentos a gasolina para pintura de obras novas, onde não é possível ter ligação elétrica, pintura de piso, Não ter ar comprimido. É um equipamento que possibilita você aplicar uma tinta até de um epóxi de 80% de sólido volume. Ele é bem versátil, o equipamento a gasolina, certo? Então, também ele consegue aplicar látex, verniz, esmalte, selador, massa corrida, impermeabilizantes, uma ampla gama de material. Só vale lembrar, pessoal, que esses equipamentos elétricos e a gasolina não servem para a área classificada. Esses equipamentos são para usar em obras, principalmente obras novas, onde você tem lugar aberto, tá? Imagina que você tem um motor a gasolina com escapamento funcionando ali, você tem uma ligação elétrica, um motor elétrico, então não são para aplicar dentro de uma cabine. Para industrial, equipamento pneumático, sem dúvida, né? Sem dúvida. E aí temos as máquinas pneumáticas. Máquina Arlés pneumática. O que é pneumática nesse sistema? É só para movimentação do motor. Como eu disse, a atomização é só feita por pressão. Então, o equipamento da linha pneumática, a gente classifica em bomba 28 para 1, 45 para 1 e 70 para 1, dependendo do tipo de material que ele vai aplicar. Ao lado, a gente está vendo uma Arlés a bateria. Esse equipamento ele é bem utilizado na linha de tinta, né? Fabricantes de tinta usam muito para testar os seus próprios materiais e alguns clientes utilizam para retoque. Então, vamos dizer que o cara fez uma obra, né? Uma obra interna dentro do seu pátio, né? E aí ele vai instalar esse equipamento, né? Vamos imaginar um estádio de futebol. E ele instala uma treliça, uma torre lá em cima, e ele precisa pilar. O cara foi soldar, ele lixou e precisou soldar um ponto lá. Nós temos uma case bacana disso aí, né? Imagina, o estádio do Corinthians, pô. Imagine que ele levar um sistema Arlés até para fazer. Tem que levar compressor, tem que levar. Você não é nada. Você sabe quanto custa um guindastre? Eu ia chegar lá nesse. com a cadeirinha lá em cima. O cara retocando com um pincelzinho, guindaste. Até ele dar 400 micron de epóxi branco lá. Muito tempo. Então, esse equipamento viabiliza para isso. Então, para você fazer um retoque, e até para você em um lugar extremo. Você consegue o mesmo padrão de acabamento, perfil de filme, né? Que seja o material para ser aplicado 400 microns, você sobe, vai lá e prepara e aplica os 400 microns e terminou. Se você vai fazer isso no rolo ou na trincha, muitas vezes você precisa de 2, 3, 4 demãos. E aí, em tese, você teria que observar o intervalo. E aí é impraticável, porque o guindaste custa R$96 por dia, né? Dá para comprar algumas ferramentas dessas, né? Com certeza. E assim, é bom lembrar que esse equipamento aí,
ele aplica todos os materiais como a 70/1 aplica. É isso aí. Ah, mas ele só tem 4.500 PSI de pressão, mas ele não tem a mangueira, onde você tem perca de Bem lembrado. pressão pela própria mangueira. Às vezes, num sistema 70/1, você consegue colocar 30, 40 metros, calcular a distância devido à tensão, viscosidade, tudo que a gente já falou. Isso aí. Mas esse equipamento, como ele já tem o bico ali, não tem a função da mangueira, tem o bico que já atomiza com 4.500 PSI, os mesmos materiais que poderia Bem lembrado. atomizar com 70/1. É isso aí. Bom. Vamos lá. E só continuando, esse equipamento aí ele vem com 2 baterias, certo? Cada bateria eu consigo aplicar um galão. Então, cada bateria eu consigo aplicar 3,6 litros de produto. Então, e recarrega em 40 minutos. Bom, pessoal, estamos mudando os slides aqui e às vezes não ocorrem na velocidade que a gente quer. Vamos lá. Falar um pouco, posso concluir? Isso aqui é concluir. Agora. Não, concluir você, eles estão indo bem. Eu vou te dar essa moral. Tá. Então, temos aí 3 equipamentos bicomponentes. O que é um sistema bicomponentes? Lembrando que a Extreme 70/1 é um sistema monocomponente. Monocomponente, eu tenho que pegar o componente A, o componente B, misturar os dois, né, homogeneizar e colocar para o equipamento fazer a aplicação, né? Por outro lado, eu tenho equipamentos bicomponentes, certo? Esse sistema bicomponentes, ele pega o componente A e B, proporciona na relação de mistura correta e eu aplico. Então, eu tenho 3 modelos aí. Dentre esses 3 modelos, 2 são mistura automática e uma outra mistura mecânica. Vamos começar aí pela mistura mecânica, que é a XP. Então, a mistura mecânica é assim. Vamos dizer que eu tenho um componente, a tinta é 2/1. Então, eu tenho um motor, o lado da bomba, do lado do A, eu tenho o dobro de vazão do lado do B. Então, ele vai puxar o dobro do componente A, 2 para o componente A e 1 para o B. Certo? E vai integrar no manifold e vai fazer a aplicação. Bom deixar bem claro aqui. Aonde eu uso um sistema bicomponente, certo? São 2 situações eu uso o sistema bicomponente. Aonde eu tenho um grande volume de tinta para ser aplicado do mesmo material. Então, eu vou imaginar que eu tenho uma indústria, né? E eu aplico sempre com o mesmo primer. Então, eu opto por aplicar para o bicomponente porque eu tenho menos resíduo de limpeza e tal. Volta. Resíduo de limpeza. Aí eu tenho aí outro equipamento de mistura automática, de relação variável, que é a XP. O que ela faz? Ela também vai dosar esses 2 componentes A e B na proporção que eu programei. Então, eu posso trabalhar com tintas de diferentes relações de mistura. Um exemplo disso, eu posso trabalhar com uma tinta 2/1, eu posso trabalhar com uma tinta 1/1, eu posso programar isso. Então, o que ela tem? Ela tem 2 motores, né? 2 motores, 2 bombas airless que puxa o componente A e B no mesmo volume. Aí eu tenho 2 bombas dosadoras. Ela vai jogando para a linha, para o manifold, a quantidade exata que eu programei, certo? Uma pergunta que me fazem frequentemente muitos fabricantes colocam lá no seu boletim técnico o tempo de indução, né? Danilo, eu tenho lá o material X está pedindo 10 minutos de tempo de indução. E no sistema airless bicomponente, eu estou
proporcionando isso e já estou pintando. Aonde fica esse tempo de indução? Né? Você quer que eu fale, Paulo? Você explica Pode falar. Pode falar? Bom, onde fica esse tempo de indução? Vamos ver se eu aprendi. Vamos ver se eu aprendi certinho na nossa última conversa aí. Bom, como eu estou dosando pequenas quantidades, o volume muito pequeno, proporcionalmente do A e tanto proporcionalmente do B, com um volume que é 5% de variação, tanto para mais quanto para menos, exatamente bem pequeno, eu doso 2 para 1 do A 2 e 1 do B. Numa relação bem pequena, esses dois componentes têm uma facilidade de se encontrar. Então eu passo por um misturador estático e ele tem uma homogeneização perfeita no volume muito pequeno. Para elucidar isso, imagine assim. Imagine que eu tenho um galão de 18 litros, um volume muito grande. E eu pego o componente B e jogo ali dentro e faço uma mistura. Esse tempo de indução, o fabricante perde, por pior que seja a minha homogeneização, os dois componentes ali se acham ali no meio, tanto A quanto B. Num sistema de mistura automática, esse volume é muito pequeno, então eles sempre vão se encontrar e a homogeneização sempre vai ser perfeita. Então eu não preciso desse tempo de indução, porque os dois componentes vão estar na relação de mistura correta, certo? Então eu não preciso desse tempo de indução. E às vezes eu trabalho com, depois do manifold, com uma metragem de mangueira de 5 até 10 metros. Dentro dessa mangueira também já ocorre essa mistura, pela viscosidade do material, certo? Tem um outro detalhe que a gente poderia acrescentar. Todos esses equipamentos, a mistura ocorre e a proporção a máquina faz e deposita uma proporção na mangueira. A partir do momento que eu passo pelo misturador estático, tem um outro fenômeno ocorrendo ali. Eu estou gerando atrito numa proporção muito maior do que um agitador dentro de um balde para mistura. A pressão e o atrito fazem com que essa reação tenha uma aceleração. Esse é um outro detalhe, tá bom? Beleza? Aprendeu bem, hein? Mas volta aí, Bom, aí do outro lado tem uma máquina de aplicações especiais. Esse equipamento foi desenvolvido por nós, pela AWS, vendo uma necessidade no mercado de aplicação de materiais intumescentes. Então, como era a aplicação desse intumescente? Era por espátula, o cara tinha que pegar. É um material muito, para quem já aplicou, sabe que a tinta intumescente é um material muito difícil de se misturar. Então, se você tem batedores específicos para isso, a aplicação, esse material não flui com uma facilidade, não tem fluidez, então o cara tinha que pegar mesmo com uma espátula, colocar num balde, colocar o componente B e misturar isso. Isso demandava um tempo e a aplicação não é muito produtiva, né? Então, vendo a necessidade do mercado em aplicar isso com uma velocidade maior, a gente desenvolveu esse equipamento, certo? Basicamente, como ele funciona? Ele tem um componente A e B aquecido, então os reservatórios são aquecidos. Eu tenho para transferência desse fluido até a máquina, a gente usa uma rosca sem fim, porque, como eu disse, esse produto não tem uma fluidez. E esse equipamento ele dosa na quantidade correta para a aplicação. Aqui eu tenho mangueiras aquecidas também, então todo o sistema é todo aquecido para baixar a viscosidade e a tensão superficial. E todo esse aquecimento tem que ser feito
bem rigoroso. Então, eu não posso aumentar muito a temperatura, também não posso deixar uma temperatura muito baixa. Então, esse equipamento ele proporciona aos operadores um controle total de temperatura, de dosagem, fácil, bem fácil, e tem um painelzinho lá que eles conseguem ajustar. Vamos lá? Bom, conhecer um sistema Arles. Como eu disse, existem vários modelos de sistema Arles. 28 para 1, 45 para 1, 70 para 1. O que significa isso na prática? Certo? O que significa isso na prática? Na prática é assim. Eu tenho um motor, certo? Dá para ver no vídeo. Eu tenho um motor e eu tenho a bomba, certo? Eu tenho máquinas 45 para 1, 70 para 1 e dentre outros modelos. Basicamente, o que significa isso? A área do motor e eu tenho essa área da bomba. No equipamento 70 para 1, a área do motor é 70 vezes maior que a área da bomba. Então, eu tenho uma multiplicação de força. Então, esse equipamento aqui trabalha no máximo até 100 PSI de pressão no ar de entrada. Então, o ar que eu entro aqui é no máximo a 100 PSI. E eu tenho um ajuste de pressão. Então, eu tenho um regulador de pressão. E esse regulador, eu posso, aumentando a pressão, imagine que eu coloco 50 PSI. Então, eu faço 50 vezes 70. Eu tenho 3.500 PSI na ponta da mangueira, para a atomização dessa tinta. Isso funciona para 45, para 70, para qualquer outro sistema pneumático, tá? Bom, pessoal, vale lembrar alguma coisinha a respeito disso, o seguinte. Imagine que você tem uma bomba 70 para 1. Você toma cuidado na hora de comprar a mangueira, quando vai fazer a reposição, porque essa mangueira ela tem que resistir a 7.250 PSI. Que embora o ideal seja 100 PSI, algumas linhas variam um pouco, muito pouco, 105, porque é a regulagem do próprio compressor. Então, essa mangueira tem que ser para 7.250 PSI no mínimo. A gente já teve caso de cliente que tem uma bomba 70 para 1, na hora de comprar a reposição da mangueira, comprou errado, comprou uma mangueira para 3.000, uma mangueira para 5.000. Vai falhar e aí é risco. Então, vale observar bem isso aí, entender bem qual equipamento você tem e entender as peças que você tem que colocar nele. Só um adendo. Só lembrando que todos os itens de mangueira são testados 4 vezes mais a pressão, né? Para que tenha... É melhor ter a garantia, né? Então aí tem um sistema, a gente está mostrando aí como funciona a bomba Arles na prática, certo? Então a gente tem um vídeo que mostra como o pistão funciona. Então, ó, quando o pistão ele sobe, ele acaba arrastando essa esfera, né, uma esfera e um assento de vedação para cima e deixa que o fluido entre dentro dessa bomba. Quando o pistão desce, essa esfera acaba vedando, não deixa que o fluido volte pelo mesmo caminho que entrou. Vamos imaginar uma seringa, vai? Então, quando você puxa uma seringa e você volta o ângulo, o fluido ele acaba voltando pelo mesmo caminho que ele entrou. Não tem nada de vento, não tem nada de uma pressão. Então, qual é a função da esfera desse assento? É criar pressão para o sistema. Então, eu tenho uma esfera e um assento, tanto na parte inferior da bomba quanto na parte superior. Para que isso? Para que esse fluido, tanto no descer pistão quanto no subir, mantenha sempre a pressão contínua. Então, não tem variação de pressão, certo? Então, por isso que tem duas esferas.
Nós vamos ter oportunidade de ver melhor isso na hora da manutenção, e a gente vai abrir a opção desse daí e mostrar com mais riqueza de detalhes ainda. Nós vamos fazer isso aqui. Vale ressaltar aqui, como as esferas ela tem a vedação no assento, o que prejudica muito um sistema airless é quando essas esferas estão danificadas, o assento já não tem mais sua vida útil na sua plena aí, e eles acabam tendo fuga de pressão. Vamos providenciar uma esfera usada, Sim, para desgastada, para o pessoal ver como fica aí. Tá bom? Vai aí. Bom, posso ir um pouco agora? Não. Você quer continuar? Se fala para você. Fala um pouquinho, né? Ajuda aí. Pessoal, vou falar um pouco sobre bico. Bico é uma das peças mais importantes de entender para o bom funcionamento do sistema airless. Existem várias nomenclaturas e vários tipos de bico diferentes, né? Essa pequena peça tem um importante papel, determina o fluxo do fluido ou a quantidade de tinta que vai ser aplicada e determina o leque, o tamanho do leque que você vai aplicar. Imagine que você tivesse um bico só, uma vazão só, né? Ou ele poderia ser muito pequeno, quando você fosse aplicar um produto bastante espesso, bastante viscoso e com uma tensão muito alta, ou ele poderia ser muito grande. A hora que você fosse fazer uma peça detalhada, ele não ia funcionar, né? Quando eu comprei meu primeiro airless, primeiro equipamento em 91, era uma dificuldade enorme conseguir bico, porque era tudo importado, e ainda é importado, mas era uma dificuldade medonha. Então a gente tinha muito pouco bico, era uma luta danada para trabalhar com esse negócio, né? Para entender muito bem o bico, a gente precisa observar a regrinha básica que ele tem ali, né? Que você tem algumas letras que, de acordo com o fabricante, elas podem variar, mas elas significam normalmente bico mais duro ou bico menos duro, ou um formato de leque diferente. Para industrial, basicamente, a gente tem que usar um bico XHD ou SXHD, porque a maioria dos produtos tem muita abrasão. Se você colocar um bico, bico hack, um bico menor, menos resistência, a abrasão vai ser tão rápida que a durabilidade do bico vai ficar muito, muito prejudicada. Salvo alguma situação de algum acabamento fino, você pode usar um bico especial para acabamento, bico FF. Mas eu diria que 99% das ações feitas para a composição é sempre os bicos da série HD, né? São os mais duros. Depois das letras, vem os números. Sempre os bicos têm 3 números. O primeiro número significa o leque, o quanto o bico tem de abertura de leque. Os 2 últimos números significa a vazão, a quantidade de tinta que pode passar por aquele bico. Ok? Dá para botar uma tabela aí para eles? Tá bom. Então, a gente tem aí uma tabela, né? Vocês têm na tela uma tabela. E essa tabela está repetindo o que eu falei, mas vamos lá. Eles são classificados pela largura do leque, pela vazão em litro por minuto, né? Como é que você classifica isso? Existe uma tabela, né? Então, a primeira linha de cima lá, vocês vão ver, que fala sobre o orifício do bico, ou seja, o tamanho do furo do bico. O tamanho do furo do bico ele é medido em mils ou milésimos de polegada. Então, eu tenho lá bico 007, 009, 0011, desculpa, 011, 013, 015, 17, 023, 25, 035. Existem bicos maiores, mas nessa tabela não está, porque aí nós colocamos o que são 90% dos bicos mais utilizados. Embaixo eu tenho lá a vazão do bico em litros por minuto. Aí eu tenho lá um bico 0,7, ele vaza 0,2 litro por minuto.
Um bico 0,9 vaza 0,3 litros por minuto. Um bico 0,15 lá tem a vazão de 0,91 litro por minuto. Lá no bico 0,25 eu tenho uma vazão de 2,54 litros por minuto. No bico 0,35 eu tenho 4,9 litros por minuto, quase 5 litros por minuto. Uma beleza trabalhar esse bico. O cara que está batendo tinta sorri para você. Cada 4 minutos você gasta um balde. O cara quer ver, o bicho quer te ver. É assim mesmo. Vamos lá. Aí, seguindo aqui na vertical, eu tenho uma tabela que tem lá um número 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. Na verdade, isso daí é uma medida referencial de largura de leque, ou seja, quanto o leque abre em centímetros. Aí no rodapé da tabela, provavelmente vocês vão ver aí que esses valores referenciais são obtidos com água 2000 PSI. Alguém tinha que fazer uma referência para alguma coisa. Para isso ele usou água a 2000 PSI. Por que ele fez isso? Bom, água é um dos produtos mais densos que tem, porém, um dos produtos menos viscosos. Ele usou lá uma pressão X e foi mencionando. Isso poderia estar em grau, poderia estar mais para facilitar. A gente fez isso daí. Na verdade, não foi eu que fiz isso aí, a gráfica. Iniciou esse processo dessa maneira e ele é bem interessante. Esse valor referencial é porque é um valor nominal. Normalmente o bico extrapola um pouco isso daí. Em alguns casos, no caso do bico 1, por exemplo, normalmente isso daí extrapola de 5 a 10. No bico 2, de 10 até 15. Por que ele extrapola? Justamente porque vocês viram que são só valores referenciais. Por que referenciais? Porque é muito difícil. A quantidade de fluidos diferentes que você vai aplicar, ou seja, a quantidade de tintas diferentes, que tem lá tensão, viscosidade, e às vezes a tixotropia totalmente diferente um do outro, eles também têm reação diferente. Então você pega um bico 2, 15, e você está usando um material semelhante a um 2680, um 215, você vai ter uma abertura de leque. Quando você mantiver o mesmo bico, o mesmo equipamento e tudo, e colocar imaginar um poliuretano, mais baixa textura, feito para ser aplicado numa camada menor, tem uma tensão menor, uma tixotropia muito menor, e você colocar o produto, ajustar o leque, provavelmente ele vai ter uma diferençazinha de abertura de leque. Então, esses são valores referenciais, tá? Espero que tenha entendido bem, mas eu vou fazer até uma explicação um pouco melhor aí. Deixa eu só. Pode falar. Bom, como escolher um bico para aplicação? Bom, não tem uma regra para isso, não existe uma regra tinta tal, bico tal, espessura tal, bico tal. Isso não existe. Quem define o bico de aplicação é os pintores. Né? Muitas empresas, muita empresa que eu vou, eu vejo que quem acaba definindo isso é o encarregado ou o gerente da pintura, que por ter experiência, ele vai lá e passa um bico para o aplicador. E geralmente cada um tem um jeito de aplicar. Por exemplo, se eu fosse aplicar, eu sou mais lento, então um bico tem que ser de menor vazão. E para um cara que é mais rápido, um bico de maior vazão. Para dar um exemplo disso, vamos imaginar que eu preciso aplicar um epóxi a 400 micras. No geral, qualquer epóxi é 400 micras. Como eu vou fazer a escolha do bico? Primeiro, eu tenho que saber a geometria da peça que eu vou aplicar. Então, tem geometria diferente, tamanho diferente. Então, e o leque também. Então, eu tenho que pegar um leque de acordo com a geometria da peça que eu vou aplicar. Vamos imaginar que é uma chapa que eu tenho que aplicar um epóxi a 400 micras. Então,
eu vou pegar um bico, para ser 400, vou pegar um leque de 25, vamos começar aí com... Eu tenho que pegar um bico de referência para começar a aplicação. Então, vamos pegar aí um bico 517. Então, eu vou fazer uma aplicação. Com essa aplicação, que eu entendi. Bom, com essa aplicação, eu vou começar por base pelo pente de camada. Então, se eu apliquei com o bico 517, que tem uma vazão de 1 litro, 170 ml por minuto, e deu 200 micras, eu sei que eu preciso do dobro. Então, o meu trabalho bem mais lento, que não é viável, para mim continuar na mesma aplicação, que seja confortável, eu só dobro a vazão. Então, eu vou lá passar de 1 litro, 170 ml por minuto, para 2 litros e meio, ou 2.300. Vamos lá, o bico 25. Então, eu posso sair do 517 e pegar o bico 525. Provavelmente é mais fácil atingir os 400 micras. Certo? Então, eu tenho que ter um bico de referência e sempre quando eu for aplicar, eu tenho que ter um pente de camada para me controlar a espessura de acordo com o meu jeito de aplicação. Certo? Beleza? Beleza. Posso continuar? Esquece o meu lugar de uma vez. Bom, pessoal, aqui eu peguei uma imagenzinha para ajudar a elucidar um pouco. Então, eu peguei aqui e fiz um desenho de um bico, né? Aqui eu errei o número, porque eu não enxergo direito. Mas é 1,47 litros por minuto. O bico 519. Como é que chegaram com o número 5 dá isso daqui? Que terminologia ou que tecnologia usaram? Como é que pensaram isso? Os americanos usam muito polegada. Então, 5 polegadas é exatamente o raio do leque. Né? Raio é usado muito em circunferência, né? Ou seja, quando você tem um ponto aqui, metade da circunferência é o raio. Ok? Então, se você pegar metade do leque aqui, ele vai dar 5 polegadas, por isso que tem o número 5 lá, tá? Foi pensado nisso. Isso considerando que entre a peça e o bico, eu tenha uma distância de 30 centímetros ou 12 polegadas, os caras americanos. Quando eu pego um bico 5,19, significa que eu vou ter um raio de leque de 5 polegadas. Estou ruim de escrever, mas é isso aí. 5 polegadas de raio de leque, automaticamente 10 polegadas. Aproximadamente de 25,4 seria os 25. Então, mas como eu falei para vocês, tem sempre uma variaçãozinha de acordo com o produto. Mais ou menos o que eu vou ter um leque de 25 a 30 centímetros num bico 5,19. Isso se eu estiver a 30 centímetros da peça. Se eu colocar isso daqui um pouco mais longe da peça, essa abertura vai abrir. Ah, William, mas eu tenho que ficar sempre a 30 centímetros da peça? É o ideal. Porém, a gente sabe que geometrias diferentes não te permite fazer isso. Mas precisaria ter alguns valores referenciais para que você tenha ideia de como fazer isso daí. Aí um outro detalhe, né? Nós vamos falar de filtros também aí. Então vamos falar de filtros, depois nós vamos voltar disso daqui. E aí, Danilo? Que tá tranquilo? Bom, vamos pensar em uma outra... Pode dar uma estendida aí, William? Vamos lá. Vou dar uma complicada no William agora. William, vamos imaginar... Vamos imaginar que eu estou aplicando com esse bico 519, certo? Uma chaparia aí, nos mesmos 400. Vai? Mesmo 400 centímetros de altura? Assim? Não, uma viga de 400 aí. Vamos imaginar que eu estou aplicando a 400 micras, certo? E na mesma obra, eu tenho treliça, eu tenho terças, né? Na mesma obra? Mesma obra, com o mesmo produto. Né? O mesmo produto. Vamos lá, eu vou te complicar agora, hein? E vamos dizer que eu tenho até bico lá no meu almoxerifado, parado, mas eu não faço a troca do bico.
eu continuo fazendo a aplicação com o mesmo bico e vou aplicar em áreas menores, geometria menor. O que vai acontecer? O que vai acarretar isso em custo? O que vai acarretar isso em desperdício de tinta e em produtividade? Bom, a gente teria que fazer conta, né? Então, vamos lá. O produtor aqui sujou o negócio. Dá para eu vou usar uma cor diferente. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho uma viga H com 400 de alma, igual o Danilo falou. Tá certo? E eu estou aplicando com um bico 519, tá certo? E eu estou confortável, porque o bico 519 vaza 1,5 litro por minuto, ele tem uma dimensão que a peça permite usar ele, eu não estou jogando spray fora, não estou fazendo overspray, e vamos imaginar que eu vou ter que pintar uma peça menor, como, 150 ou 15 centímetros ou 150 milímetros. Quando eu usar esse bico aqui, uma parte do spray vai ser jogado fora. Ou seja, nós vamos ter um overspray. Vamos imaginar que eu estou usando um bico de 1,47. Vamos imaginar um bico de 1,5 litro. Vai só para arredondar a conta. Se eu estou usando um bico que joga 1,5 litro por minuto, e eu perco por overspray ou por mau direcionamento da peça, uns 30% de 1,5 litro, eu vou estar jogando na peça só 1 litro por minuto, tá certo? Ou 1 litro 0,5. Ou seja, eu vou estar perdendo 450 ml. Cada minuto que eu trabalho, 450 ml vezes 60, você tem que fazer conta, que a cabeça não vai dar não. Alguém me ajuda aí? 450 ml vezes 60. Vamos ver quantos litros nós vamos perder numa hora. Quantos litros deu? 276 litros? 27. Ou 27? 27. Ah, ok. Eu vou perder 27,6 litros por hora. 27,6 litros por hora. Mas vamos dizer que nós vamos perder só 25. Vai, porque eu sou ruim de conta, nós vamos arredondar. 25 litros por hora. Quanto o litro da tinta? 40 pila? É, 40 reais mais ou menos. Então, vezes 40 reais o litro, R$1.000 por hora. R$1.000 por hora? É. Mas vamos dizer que você fosse um menininho inteligente, bonzinho. Vamos dizer. ver. E aí você trocasse comigo. Então você vai me falar aqui para mim que como é que eu calculo que bico que eu tenho que usar. Então vamos voltar lá no desenho. Eu tinha lá uma viga de 400. Eu estava usando um bico 519 que vai vazar. Vamos usar o mesmo arredondamento. Vamos dizer que o bico gastou um pouquinho, de 1,47, ele está um pouquinho gasto. Foi para 1,5 litro. Para nós que é de casa, vamos pôr 1,5 litro por minuto. 1,5 litro por minuto. E aí você tem que pintar uma peça que tem 150 milímetros só. Que bico que você usaria aqui, Danilo? Fala para mim, então. Primeiro, tem que pegar a vazão do bico. Então, se eu sei que a vazão do meu bico é 1,5 litros, eu tenho que dividir pelo tamanho do leque que eu estava aplicando. Então, eu estava com um leque de 5, então eu divido essa vazão pelo tamanho do leque, certo? Quanto vai dar aí? 300 ml. 300 ou ml. 0,3 litro por minuto. Beleza. Mas qual que é o tamanho do bico que você vai usar aqui, então? Então, se eu for pintar uma viga de 150 milímetros, eu tenho que pegar mais ou menos um leque de 10 centímetros, certo? Leque 2. Um leque 2. Porque o leque 2 vai dar uns 10 centímetros, e aí você consegue fazer várias aplicações
direcionando para a mesma peça, você consegue sobrepor Então, camada. aqui um pouco menor, eu consigo ter uma melhor sobreposição de camada, né? Não jogar tão fora e ter uma melhor sobreposição. Então você vai usar um bico 2. 2. Mas 2 o quê? 2 polegadas, que vai dar 10 centímetros tamanho do LED. Tá bom, mas aí você tem que saber para mim qual a vazão. Qual a vazão? Vai ser 2,19 que você vai usar? Não. Bom lembrar, se eu Você pegar... vai usar 2,19 ou Não, se eu pegar um 2,19, o que eu vou estar fazendo? Vou estar pegando esse leque de 25 centímetros, colocando um leque de 10, pegando toda essa vazão e concentrando um leque menor. Então eu ia dobrar a minha camada. Ao invés de fazer 400 micras, que era o inicial que eu gostaria de fazer, você estaria fazendo com 800 micras. Então eu tenho que... gastar o dobro da tinta na mesma peça. Na mesma peça. Seu patrão vai ficar feliz. Ele ia adorar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que proporcionalmente diminuir o tamanho do leque com a vazão. Por isso que a gente vai fazer essa continha aqui, para mim saber o leque e a vazão que eu preciso, né? E aí, como é que você chega nessa conta? Então, eu peguei a vazão, eu vou escrever aqui, ó, vazão do bico 519, dividir pelo tamanho do leque, que era os 5 que eu estava inicialmente, deu ponto 3. Então, eu pego ponto 3, certo? Ponto 3 ml por minuto e faço vezes o tamanho do leque que eu quero, que no caso é o leque número 2. Vai dar 600 ml por minuto. Então, se eu sei que vai dar 600 ml por minuto, eu tenho que olhar na minha tabela para saber qual bico se aproxima mais dessa vazão. Então, o pintor tem que andar com a tabela na mão? Sim. A tabela é essencial ter no setor de pintura lá, pronto para o cara conseguir saber jogar com ela, saber trabalhar com ela. O que você colocaria, então? Então, na tabela, olhando ali, 600 ml por minuto, o que se aproxima mais fica entre o bico 11 e o 13. O 13 é um pouco maior a vazão e o 11 é um pouco menor a vazão. Qual você usaria? William, eu usaria um pouco mais baixa vazão. Por quê? Quando eu tenho mais baixa vazão, eu consigo controlar a minha camada. Ao invés de eu sair correndo, pintando, eu trabalho mais calmo e conseguindo ver o que eu estou fazendo. Então, você acha que em peças com geometria menor, é melhor usar uma vazão um pouco menor para conseguir ter uma transferência de eficiência maior? Melhor. Você quer um exemplo bem básico disso? Você já viu isso muitas vezes. Você vai numa empresa e o cara está pintando e ele, quando ele está pintando, a mão dele está aqui em cima. O que você já sabe? Está usando um bico de vazão muito alto. O que ele pensa? Isso é do pintor. O que ele vai ver? Como esse leque ele abre mais, então a deposição de camada é menor, ele joga mais tinta fora e ele consegue trabalhar com a mão assim levantada, ao invés de trocar o bico e colocar um bico na vazão correta. E joga e vai jogando R$1.000 e vai por jogando hora se deixar. R$1.000. Certo. Então vamos lá. Então você usaria o bico 11. Então seria o bico ideal para mim pintar uma peça de 150 milímetros, seria o bico 211. Teria um black de 10 centímetros e uma vazão. Qual é a vazão do bico 11, né? Ponto 49. Ponto 49 ml por minuto. Então, eu estaria trabalhando mais confortável para me atingir a espessura correta. É bom lembrar, eu gosto muito de lembrar isso. Se você estiver aplicando, um exemplo, você vai aplicar um epóxi. Se esse epóxi você estiver aplicando e a espessura requisitada é 400 micras, e com uma passada você já atingir esses 400, quer dizer que seu bico está numa vazão excessiva. E você não consegue trabalhar fazendo deposição de camada. O que você tem que fazer? Trabalhar com uma vazão menor para que você consiga, com deposição de camada, atingir os 400 micras que você precisa. E assim, qual que é a espessura máxima que você consegue fazer de vazão? Por exemplo, com um bico desse daí. Qual que é essa camada que você consegue atingir? Bom, qualquer bico, desde menor vazão até alta vazão, atinge qualquer camada. O que manda é o número de demãos que você vai colocar e o tempo que isso daí vai
vai levar para você fazer. Vamos imaginar que eu tenho um epóxi para pintar 400 micras. Vamos dizer que eu pego o bico 3,7. Pô, vazão baixíssimo. Baixíssimo. O tempo que eu ia levar para atingir esses 400, eu ia conseguir, porque eu ia ficar lá várias vezes lá, tal. Isso é o correto? Não. O correto é eu ter o recurso da tabela e saber procurar nela um bico que eu consiga fazer confortavelmente os 400 micras com sobreposição de camada. Show de bola. Beleza. Vamos lá? Bom, agora eu vou falar um pouco de filtro aqui. Então a gente falou de bico, nós vamos falar de filtro. Eu só vou mostrar para vocês aqui. Dá para fechar o zoom aqui no vídeo? Deixa eu montar essa aqui na mesa. Vai ficar bem bacaninha aqui. Então, 30, 60, 100, 200. Dá para focalizar melhor aí? Acho que aí tá legal, tá bom. Pegou legal. Bom, então nós temos aqui um bico, um filtro, desculpa, com uma mesh 30. Um filtro com uma mesh 60, um filtro com uma mesh 100, nem no cai na mesa, vocês viram? E um filtro mesh 200. O que significa isso, né? Exatamente o tamanho do furo que tem nessa tela. Então, imagina que eu tenho uma tela com uma vazão bem maior e outra bem menor. O produtinho que passa aqui, né? Cada furinho desse daí tem um tamanho diferente. E aí a gente tem uma tabela, pode voltar para a minha câmera se quiser. Aí a gente tem uma tabela aí que vocês podem estar observando, deve estar aparecendo para vocês, com vários tamanhos de malha, né? Mesh 200. É o mais fino, mesh 100 é um pouco menos fino, mesh 60 um pouco menos, e mesh 30 menos ainda. E aí a gente deu uma ideia para vocês de alguns materiais que devem passar nessas telas. Mas isso são meras ideias, tá? Tem que ser testado, tem que ser projetado, tem que ser feito isso aí. Agora o importante está ali embaixo. Quando você está usando um bico de 0,7 mil a 13 mil, você deve usar um bico 200, um mesh 200. Bico 0,13 a 15, um mesh 100. De 15 a 29, um mesh 60. E acima de 31, um mesh 30. Porém, isso também não é regra. Porque o que acontece? Será que vai ficar bom se eu fizer assim? Eu não sei. O pessoal consegue me ver assim. Legal. Bom, então eu peguei aqui um tubinho, né? Um pedaço de mangueira, tipo dessa mangueira de jardim, de irrigar. E a ideia aqui é mostrar para vocês como é que funciona. Então vamos imaginar que esse furo aqui dentro, né? O tamanho do furo aqui seja um tamanho pré-determinado. Vamos dizer que esse tamanho pré-determinado ele seja um tamanho de um bico 19, vamos dizer. Então eu tenho ali grãos na formulação das tintas, ou seja, a moagem das cargas, dos pigmentos, ele tem um tamanho X e passa perfeitamente num bico 19. Vamos imaginar que esses grãozinhos são essa esferinha que eu estou colocando aqui. Eita! Bom, aí, deu para ver legal. Ela é bem folgada, mas conforme eu vou mudando o leque, né, apertando o leque para o leque ser maior, o tamanho do furo já começa a pegar na bolinha, tá ok? Pode voltar. Então, para isso que existem os filtros, para dar uma regulada nisso. Mas então, o que acontece? Quanto menor o leque, maior a liberação da passagem. Quanto maior o leque, menor a liberação da passagem. Então, vamos imaginar o seguinte, se eu usar um bico 619 e eu estiver usando o filtro mesh 100, um bico 619,
tá tudo legal. Quando eu vou usar um bico 2, alguma coisa, eu não tenho que me preocupar tanto assim em trocar as telas do filtro. Às vezes é questão de testar. Porque o bico 2, a tendência do bico 2 é manter o furo mais uniforme. Então, não necessariamente isso vai ser tão apertado que não vai passar e eu tenho que filtrar a tinta novamente. Deu para entender isso aqui? Então, o que é importante? Quanto maior o leque, mais apertado é o furo, ou seja, o formato elíptico dele é menos angulado. E conforme eu diminuo o tamanho do leque, mais livre fica a passagem ou mais angulado está o furo. Beleza? Vamos lá, tem mais alguma coisa? Existem filtros para bomba, mas a gente também tem os filtros de pistola, né? Filtro de pistola eu acho que só tem duas medidas diferentes. Uma é 100 e o outro é 60. Normalmente na pistola não usa outra medida de filtro, não. Mas é na bomba, ok? Então, se tiverem mais perguntas disso daí, nós vamos ter, após o almoço, aí uma live aí para... Uma live não, vai ser uma horinha aí para poder esclarecer melhor. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui para fazer isso. Bom... aí a gente já viu que existem vazões no bico, viu tudo isso daí. Pô, mas o bico dura para sempre? Não. Aquelas cargas inertes lá vão fazer um estrago nos bicos. E aí o que acontece? O bico vai ter um desgaste. E aí a gente postou, aliás, vocês estão vendo aí essa imagem aí do que vai acontecendo com o bico, né? Ele vai perdendo a angulação, vai fechando, vai abrindo, vai soltando mais produto, né? De maneira mais concentrada e menos você consegue ter uma distribuição adequada. Da mesma maneira que a gente já viu problemas do cara usando um bico errado, por usar um bico com leque maior do que deveria usar na peça, a gente já viu várias vezes a pessoa está usando excesso de tinta por ele não conseguir fazer uma adequada regularização da camada. Por quê? Porque o leque dele está jogando muito material no centro e pouco material nas laterais. E aí, na hora que ele sobrepõe uma camada na outra, fica um intervalo, fica um vão. Eu vou desenhar para vocês terem uma noção legal. Quando um bico está extremamente desgastado, o bico original soltava um leque mais ou menos assim. Quando ele está desgastado, o que acontece? Ele solta um leque assim. Imperfeito. E aí quando você vai sobrepor, que vocês vão ver nas técnicas de aplicação, isso aqui... Você vai ver que você vai ter uma camada alta aqui e baixa aqui. E aí, quando você vai medir, você vai achar vários pontos na mínima e vai acabar colocando mais material. Joga a tinta fora também. Então, bico usado é um problema muito sério, tá? Para que você faz para não ter tanto desgaste de bico? Trabalha com a menor pressão possível. Usa os filtros corretamente, né? E limpa os filtros depois de cada aplicação. E também controla com o seu fornecedor de tinta essa questão da moagem do material aí. Certo? Vamos outra? Vou atrapalhar vocês um pouquinho, fazer uma sugestão da gente encerrar o conteúdo, abrir para dúvidas que não são muitas, e aí a gente voltar amanhã a partir das aplicações, que daí a gente vai entra no prático. Não, mas a gente tem ainda coisas aí hoje para passar, né? Mas o conteúdo também vai ir amanhã, o que você acha? Não, que horas são? 20h20. Bom, veja o que o pessoal está achando aí, se quiserem que a gente continue hoje, se quiserem que pare para retornar amanhã ou à tarde, ou agora quiserem fazer perguntas aí, a gente pode abrir o chat e fazer perguntas só sobre isso.
e amanhã voltar a fazer um pedaço disso daqui e para a prática que dá tempo, dá para fazer. Podemos até só 1 hora, então a pessoa acha melhor. Então, vamos fazer o seguinte, a gente encerra o conteúdo, a gente abre agora só para as dúvidas, na sequência, para não precisar voltar 1h30, e amanhã a gente retoma a partir de aplicações. Bom, pessoal, então ok, vamos encerrar o conteúdo. Nesse momento nós vamos estar abrindo para perguntas, vamos ter mais 20 minutinhos de pergunta aí, 20 minutos de pergunta, e vamos encerrar por hoje. Amanhã, 8h30, a gente retoma 2 pontos que falta aí da área teórica e vamos para a prática. Vamos fazer algumas coisas lá assim, que está tudo preparado para isso, tá bom? Então, estamos abertos. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Até uns 20 minutos a gente consegue... Pode ir usando o chat aí para pergunta. Exatamente. Então, eu vou colocar para vocês as perguntas que já surgiram aqui, tá? Ok. Então, lá no começo, eles perguntaram o seguinte: máquina elétrica aplica epóxi? Sim, máquina elétrica aplica epóxi. Que tipo de epóxi? Um epóxi sem solvente? Muito provavelmente não. As máquinas elétricas, elas têm uma limitação de pressão em 3.300 PSI. Alguns epóxis você precisa de 5, 6.000 PSI para aplicar. Porém, se você tiver fazer um plano aí, um epóxi de piscina, alguns epóxis de piso, coisa e tal, eu sei de clientes aqui que usam máquina elétrica para aplicar. Alguns precisam diluir, baixar um pouco a viscosidade, mas aplica. Eu não indico máquina elétrica para produto à base solvente. O meu conceito é que epóxi de material é máquina pneumática, mas vários clientes nossos aplicam não só com a elétrica, com a gasolina também. Vou colocar uma aqui que eu sei que foi respondida, mas foi colocada, que é o 70/1. Só um reforço. Vamos reforçar o assunto. Bom, volta lá no... Bom, vamos reforçar de novo. As bombas pneumáticas, elas funcionam com um motor pneumático. Esse motor tem como o Danilo desenha, ele tem uma peça aqui que é ligada na parte hidráulica. Essa peça aqui, ela faz um movimento de subida e de descida. Ela trabalha aqui assim. É ela que faz essa bomba de pistão trabalhar. Ela que faz esse movimento. Então, se aqui em cima eu tivesse o mesmo tamanho que eu tenho aqui embaixo, imagina que eu teria uma bomba 1/1, ou seja, ela ia transferir a mesma energia que eu coloco aqui, ela ia transferir aqui. Porém, nos equipamentos airless, na sua grande maioria, a diferença entre o motor pneumático e a bomba hidráulica, ela é 70/1, 45/1. Você pode ver na sua bomba qual modelo é. A gente aqui costuma dizer que 90% dos equipamentos que a gente indica e que a gente vende é 70/1. Por quê? Porque é um equipamento que atinge uma faixa de pressão que praticamente todos os produtos voltados a controle de corrosão, salvo as massas especiais, os fireproofing e poliureia, produto que precisa de uma catálise diferente, os produtos normais aí de controle de corrosão são aplicados nessa bomba, desde acabamentos mais finos, mais leves, até equipamento, até produtos bem mais viscosos. Com a mesma bomba você consegue fazer tudo, tá certo? Você trabalha com menos pressão, outro produto tem que pôr mais pressão, até o limite de 7.000 PSI de pressão. Significa que essa área que eu ponho energia aqui, ela tem 70 vezes a área da bomba aqui embaixo. Então, ela é um multiplicador de pressão. Eu ponho pressão de ar de 100 PSI, a bomba multiplica 70 vezes. Então, eu saio com 7.000 PSI. E poderia ser diferente. Se a sua bomba for 45/1, você coloca 100 PSI e você sai com 4.500 PSI. É relativo à diferença do tamanho entre a parte pneumática e a bomba hidráulica. Você tem aqui uma bomba 45
ela tem uma vazão máxima de 16 litros por minuto, quanto uma 70 é 11 litros por minuto. Quanto maior volume que ela puxa, ela perde em pressão final. Uma outra pergunta surgiu quando vocês estavam fazendo aquela simulação do bico. Então, se vocês quiserem até mudar o flake do bico, vai ser interessante. Surgiram três questionamentos até aqui. Variações de geometria na mesma peça. Eu troco o bico para melhor qualidade no meio do trabalho? Se a peça for com ângulos variados? Eu não entendi. Bom, o que acontece? Você tem uma mesma peça com ângulos variados, mas sempre que você estiver fazendo o spray está pegando na peça, na verdade o ideal nesse caso não é só trocar o leque do bico, sim aquilo que o Danilo explicou, trabalhar com um bico que jogue menos volume de tinta, para que você tenha mais áreas de repasse e trabalhe sempre de forma que, sempre que você estiver pintando uma região, as outras regiões vão estar recebendo tinta, e aí você vai podendo angular e mudar a direção da sua pistola, do leque de tinta, de forma que o máximo de tempo possível o leque esteja em direção a 90 graus da peça. Legal. Então, não sei se eu fui claro aí. Não adianta você simplesmente ficar trocando de leque toda hora. O ideal nesse caso é usar, às vezes é usar um leque menor, mas uma vazão menor também. Você faz a peça um pouco mais devagar, mas você vai ter menos variação de pressão e muito baixo overspray, tá bom? Amanhã eu vou, na prática, eu vou pegar vou tentar simular algo assim para ver se ajuda, tá bom? Naquele exemplo que vocês deram e definiram pelo bico 211, colocaram aqui, o 219 atenderia? E no 211 seria possível para 400 microns? Bom, vamos lá. Vamos voltar na... Fez isso e tal, Bom, peraí. Vamos manter aqui. Então, assim, eu tenho um bico 519, eu tenho uma vazão de 1,5 litro por minuto. Imagina eu pegar 1,5 litro que está vazando numa área assim e jogar 1,5 litro assim. Qual seria o reflexo imediato disso? Eu ia estar jogando, vamos dizer que nessa velocidade que eu estava trabalhando, com o bico 519, eu estava aplicando 400 microns. Vamos imaginar que eu dividi isso daí por menos da metade, eu vou estar jogando o mesmo volume que eu jogava para aplicar 400 microns numa área maior, eu vou jogar tudo numa área menor. O que é que vai acontecer? Cada passada que eu der na mesma velocidade que eu estava fazendo, eu vou estar jogando 800 microns lá. Se isso não é desejável, você precisa reduzir a vazão. Qual que é o complemento da pergunta que eu não entendi? O 219 atenderia e o outro para 211 para 400 microns. O 211 atenderia exatamente a mesma quantidade de tinta, porque você vai estar jogando num leque menor. O 219 não seria o ideal, porque você teria que mais que dobrar a velocidade de trabalho que você está fazendo. E aí, quando você tem uma peça com uma geometria um pouco mais desafiadora, não seria o ideal, não. O ideal é trabalhar com a vazão menor possível aí. É nem possível fazer nesse time. Praticamente só robô faria. Mais perguntas? Temos mais uma aqui. Trabalho com tinta com floco de vidro. Devo retirar o filtro? Olha, eu não conheço exatamente o produto que você está trabalhando, mas de um modo geral, com flake glass sempre sem filtro, até na pistola, nem na bomba e nem na pistola. Porém, se existir alguma instrução do fabricante do produto, significa que ele já testou, já fez isso de alguma maneira. Como eu não sei qual produto vale a pena consultar ele antes, mas particularmente eu não conheço nenhum flake glass que necessariamente você tem que trabalhar com filtro na pistola. Nem sei se isso adianta. E aí tem uma pergunta aqui bem específica. Em caso de tinta para o mercado eólico, existe recomendação referente ao equipamento utilizado na aplicação entre tanque, caneca ou airless? Bom, o mercado eólico é dividido basicamente em 3. Torre, pá, hub.
Os fabricantes de torre, todos que a gente conhece, pelo menos são clientes nossos. Todos usam airless. Os fabricantes de pá, alguns são relutantes e usam coisas variadas, né? Hub, peças menores, pelas especificações que tem, em tese, o airless seria o mais indicado de longe, economicamente o mais indicado de longe. Porque as tintas para o mercado eólico não são muito diferentes do mercado industrial, de modo geral, estrutureiro, naval. Então, com certeza, airless é o melhor caminho, não tenha dúvida. Se for um fabricante grande, de torre, por exemplo, que o volume é muito alto, não só airless, tem que ser airless com sistemas automatizados, linha montada, o cara... o que o sistema automático faz? Ele vai dosando exatamente o que você vai usar. Então, chega no final do dia, você não tem equipamento para limpar. Parou, limpa só a mangueira, tá tudo ok. Amanhã você também não tem que catalisar tinta. Você chegou, abriu as válvulas, pressurizou o sistema, o material está disponível aí. Você imagine que você tem que lavar o equipamento toda vez que você para. Você teria um monte de coisas que envolve custo. Então, todos os nossos clientes aí de torre, exceção usam automático, tá? Salvo uma exceção, só a maioria usa tudo automático. Pessoal, encerramos aqui as perguntas, voltamos amanhã Às 8h30. às 8h30. Isso. E aí, sobre o material, a gente vai disponibilizar alguns materiais amanhã. Pessoal, aguardem, por favor, pelo grupo do WhatsApp as informações de link de amanhã, tá bom? Se é a mesma sala de reunião, a gente vai conversar por lá. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Muito obrigado pela paciência aí. Obrigado a todos. Espero vocês amanhã também. Tchau, tchau. Pode encerrar.